Ok, gente amiga, gente querida, você está na Carvalho Pictures, o seu canal de matemática, que estamos falando sobre análise combinatória para a prova da AFA. No caso agora, vamos falar da permutação com repetição. Então, por exemplo, no caso de perguntar quantos anagramas possui a palavra uva, é simples, extremamente simples, sim, porque você tem uma, duas, três letras. E aí, no caso dessas três letras, elas vão permutar, elas vão trocar de lugar de 3 fatorial maneiras. No caso, então, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, então você teria aí, no caso, meia dúzia de anagramas, os quais nós estamos vendo aqui, né? Quem são esses meia dúzia? Pois muito bem, no caso, então, isso porque você tem 3 letras distintas. Mas e se tivéssemos letras repetidas? Vamos ver. O exemplo 2, no caso, quantos anagramas, por exemplo, possui a palavra ovo? Você vê então que agora a quantidade vai diminuir. Sim, porque quando você troca uma letra O com a outra de lugar, você vê aqui então que o resultado vai ser o mesmo. Aqui, por exemplo, ovo continua sendo ovo, voo também continua sendo voo e OV trocou uma letra O com a outra de lugar, continuam sendo as mesmas palavras, os mesmos anagramas, ou seja, que a quantidade, então, nesse caso de anagramas, diminui. No caso, então, agora não mais meia dúzia, mas sim o que aconteceu? Mesmo tendo aqui as 3 letras, mas como temos letras repetidas, ao invés de 3 fatorial, quando eu faço a permutação entre as duas letras O, nesse caso, então, não vai alterar a palavra. Então, eu vou descontar do total de permutações que teríamos, se as letras fossem distintas, das permutações entre as letras repetidas, no caso, as duas letras O. E aí você vê, então, que, de fato, você passa a ter 3 anagramas ao invés dos 6 que seriam se as letras fossem diferentes. Vê se não é. Ovo, voo e OV. Somente esses 3 anagramas no lugar dos meia dúzia, se as letras fossem distintas. Bom, mas aqui no caso dá para contar, porque é um exemplozinho bem pequenininho. Mas se fosse, por exemplo, uma palavra um pouquinho maior, né? Mississippi, por exemplo, né? Para saber então o total de permutações, aí nesse caso então precisamos de uma formulinha. Vamos ver? No caso então, quando você tem n elementos e você vai permutar esses n elementos, se todos eles fossem distintos, você usaria n fatorial. Mas no caso você vai encontrar elementos repetidos, então alfa, beta, gama, repetições, e aí nesse caso então você vai descontar do n fatorial essas alfa, beta, gama, repetições, que serão os elementos repetidos permutando entre si, que no caso não alteram, né, a palavra, a permuta. Nesse caso então você vai dividir por alfa fatorial, beta fatorial, gama fatorial, enfim, por tantas quantas forem as repetições. Pois muito bem. Então, nesse caso aqui, vamos pegar questão de prova anterior da AFA, que ele pergunta o número de anagramas da palavra Alameda, que não, aqui tem uma restrição, né? Que não apresenta as 4 vogais juntas. Muito bem. Então, aqui a gente, além de fazer, né, os anagramas, também vai ter uma restrição. Então, a primeira coisa, vamos ver o seguinte. Vamos ver então se não tivéssemos restrição. Se a coisa então fosse sem restrição, ou seja, se eu pudesse, né, no caso aí, só fazer os anagramas da palavra, nesse caso então, né, Alameda possui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Então, a princípio, se fossem todas elas distintas, era só fazer 7 fatorial. Só que não. No caso Alameda, você vai ter 1, 2, 3 vezes a letra A repetida. Então, nesse caso, se eu trocar uma letra A de lugar com a outra, o que acontece? A palavra vai mudar? Não vai. Então, eu tenho que descontar do total de 7 fatorial por 3 fatorial, que são as 3 letras A, no caso aí, repetidas. Tá?
Muito bem. Então esse 3 fatorial é do 3 letras A. E aí então, fazendo aí a continha, 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 fatorial de cima, com 3 fatorial de baixo, a gente corta. E aí nesse caso então teremos 5 vezes 4, 20, 7 vezes 6, 42, e aí 42 eu vou dobrar, vai dar 84, mas como é vezes 20, sem restrição, então teríamos 840 maneiras diferentes de permutar, 840 anagramas. Só que não foi isso que ele pediu, né? Ele quer então aqueles que não apresentam as 4 vogais juntas. Então vamos pensar o seguinte: se fosse o pedido, o contrário, se fosse então as 4 vogais juntas, como é que eu faria? Simples, extremamente simples. No caso, eu colocaria essas 4 vogais juntas dentro de uma caixinha, correto? E aí, no caso, então, dentro dessa caixinha, nós teríamos lá as 3 letras A e mais a letra E, correto? E, no caso aí, as outras 3 consoantes fora da caixinha. Muito bem. Então, essas consoantes têm restrição? Não, né? Então, as consoantes, elas podem permutar livremente. De quantas maneiras? Se são 3, no caso, então, sem restrição, 3 fatorial maneiras aí para as consoantes. Muito bem. No caso das vogais, elas podem permutar dentro da caixinha, trocar de lugar? Sim. De quantas maneiras? Bom, se são 4, seria 4 fatorial maneiras. Ok? Só que, bom, tem as 3 letras A repetidas. Então essas, se trocarem de lugar, não muda. Nesse caso, então, a gente desconta 3 fatorial dessas 3 letras A repetidas, ok? Então aqui nós teríamos as permutações, no caso aí das letras vogais, tá? Então isso aqui é das vogais. São 4 maneiras diferentes de escrever as vogais juntas. Só que tem um detalhe, a caixinha, ela tem movimento, ela não fica estática. Sim, porque ele quer as 4 vogais juntas, mas não diz qual é a posição. Ela está nessa posição aqui, mas poderia ser qualquer uma das 4 posições possíveis. Aqui ela está e as outras 3, que no caso aqui ela pode trocar com as consoantes, tá? Então nesse caso aí, 4 posições da caixa de vogais. Aqui ela está aqui no iniciozinho, né? Podia ser no meio, podia ser no final. Tá? Então, nesse caso aí, isso tudo junto, né, pelo princípio multiplicativo, nós teríamos 4, que seria as posições das caixas de vogais. No caso aqui, né, o 4, que é resultado aqui da permutação das letras vogais, e 3 fatorial das consoantes. Então, nesse caso aí, nós teríamos 4 vezes 4, 16. E aí, 16 vezes 6. Isso, então, vai nos dar 6 vezes 6, 36. Vão 3, 6 vezes 1, 6, com 3, que foi 9. Ok? Bom, no caso, então, se tivesse sem restrição, seriam 840. E se nós juntássemos as 4 vogais, teríamos 96. Então, por aquilo que a gente chama de princípio da exclusão, o que acontece? Eu retiro os casos que não me interessam, que são as 4 vogais juntas, do total de anagramas possíveis, de permutações possíveis, eu vou achar então aqueles que realmente me interessam, que são, ou melhor, que não são as 4 vogais juntas. Deu para entender? Então, do total, se você retira as 4 vogais juntas, o que vai sobrar são as não, a negação, né? As vogais não juntas. Então, fazendo 840 menos 96, isso então vai nos dar 744, no caso a letra B é a opção correta. Vamos ver outra? No caso então agora,
Ele fala que 10 vagas de um estacionamento, 10 vagas, são ocupadas por 6 carros, certo? Sendo que 3 são pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Muito bem. Ele considera que uma maneira disso ocorrer se distingue da outra tão somente pela cor dos carros. Então, não tem aquela coisa de diferenciar de modelos diferentes. E aí ele quer saber o total de possibilidades dos 6 carros ocuparem as 10 vagas. Então, vamos lá. Eu tenho 10 vagas para serem ocupadas por 3 carros pretos, 2 vermelhos e 1 branco. Então, se ele não diferencia com relação ao modelo, o que vai acontecer? Para ele, 3 pretos são a mesma coisa, 2 vermelhos são a mesma coisa. Então, na verdade, você vai ter carros com cores repetidas. E aí, para você alocar esses carros dentro das 10 vagas, o que você vai fazer então? Permutação com repetição. Sim, você vai permutar dentro dessas 10 vagas os 3 carros pretos, os 2 vermelhos e... aí tem um detalhe interessante. Se você contar aqui, né, você vai ter então um total de meia dúzia carros, só que você vai ter um outro elemento que se repete também. Quais são? Sim, no caso aí as 4 vagas vazias. Pois é. Então se você vai ter 6 carros, você vai ficar com 4 vagas vazias. E essas 4 vagas vazias também são iguais. Então, nesse caso aí, também são repetidas. Então, você vai descontar da permutação de 10, do 10 fatorial, o 3 fatorial, o 2 fatorial e o 4 fatorial. É isso mesmo. O 4 fatorial, então, digo e repito, são as vagas vazias. As vagas que ficaram sem carro, todas elas então são iguais aqui para o nosso problema. Então, fazendo aí as continhas, teremos 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, e aí vezes 4 fatorial de cima, cancela com o 4 fatorial de baixo. E aí nós teremos 3 fatorial, que é 6, posso cancelar então com o 6 aqui de cima. E no caso o 2, eu posso simplificar com 8, e aí sobraríamos 4. Então aqui nós passaremos a ter o seguinte, teríamos 5 vezes 4, 20, vezes 10, 200. E aí esse 200, nós faremos então 9 vezes 7, 63. E aí 63 vezes 200, teríamos então 3 vezes 2, 6, 6 vezes 2, 12, e com os 2 zerinhos que sobraram, 12.600, portanto, a letra A como sendo a nossa opção correta. Grande abraço e até a próxima!